Então, pessoal, aula 6, Laboratório de Línguas. Hoje, um novo conteúdo que vamos estudar. Mas, para isso, vamos conhecer primeiro, como já é de praxe, né? Laboratório de Línguas, os nossos objetivos. Muito bem, para a nossa aula de hoje, vamos entender a funcionalidade dos equipamentos do Laboratório de Línguas. E também vamos refletir sobre a importância do Laboratório de Línguas. Aí eu pergunto a você, o que deve estar vindo à sua mente nesse momento referente ao Laboratório de Línguas, né? O que será isso? O que será que vamos estudar nesse Laboratório de Línguas, hein? Então vamos continuar. Para início de conversa, como você pode ver na unidade anterior, as atividades experimentais são mais amplas do que as que realizamos em laboratórios e, ao mesmo tempo, as atividades de laboratório não se reduzem àquelas relacionadas aos estudos das ciências naturais e exatas, como a biologia, a química e a física. Bom, só para recordarmos, na unidade anterior, nós vimos os laboratórios de ciências, biologia, química e física. Para esse tipo de laboratório, existe toda uma organização, uma estrutura conforme vocês viram e recordam. Para esse tipo de laboratório de línguas, a dinâmica já é diferenciada, já é de outra forma que acontece. Porém, quando a gente fala em laboratório, se refere ao conjunto. O que vem a ser esse conjunto? E é isso que a gente vai continuar conversando. Por esses, entre outros motivos, o laboratório a ser estudado nesta unidade é pouco conhecido nas escolas de ensino fundamental e médio da rede pública de ensino, porém muito comum nos centros de línguas. Olha só, centros de línguas, o que vem a ser isso, hein? O que vem a ser esse centro? Qual é a estrutura desse centro de línguas? Quando a gente ouve falar em centro de línguas, geralmente vem à nossa escola, à nossa mente, as escolas que trabalham com o ensino de línguas. Ou seja, existe sim uma estrutura organizacional para atender a esse laboratório. E é exatamente nesse laboratório onde você vai ter acesso a computadores, vai utilizar alguns programas, videoaulas, entre outras, ok? Continuando. Primeiramente, nós vivemos num mundo globalizado e com o avanço tecnológico, é fácil termos contato com outras culturas e nos interessarmos por elas sem sair de casa. Olha só, imaginem vocês a dimensão desse nosso planeta, né? Quantos idiomas e dialetos a gente tem, informação que existam. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos formas diferenciadas de se comunicar, né? Isso envolve a questão da cultura. Por exemplo, o nordestino fala diferente do quem mora no norte, o sulista fala diferente de quem mora no nordeste. Então, cada um tem essas particularidades. Da mesma forma, acontece em outras partes do mundo, por exemplo. Temos aí o francês, espanhol, português, que é mais... outras línguas, e através dessa forma de se comunicar, a gente percebe essa diversidade também. Até mesmo a linguagem Libras, né? Esses dias conversando com uma colega, tem até os sotaques também referente a Libras. Então são diferentes formas de se comunicar. E o mais importante é que tudo isso acompanha o avanço tecnológico. Mas como é que tem a ver, né, essa tecnologia com o ensino de línguas? Na sua opinião, o que você acha? Então, sabemos que a nossa língua, né, estrangeira, que devemos, a primeira a se especializar ela seria o inglês, né? Porque a tecnologia está muito envolvida, né, com os ingleses. Então, o avanço tecnológico, conforme ele vai avançando, a tecnologia vai avançando, a gente tem a necessidade de estar junto com ela. E aí sabemos que não é só a tecnologia, ela avança, mas não é só no nosso país, né? Nos outros países. Então a gente tem que estar acompanhando os países de origem dela para que podemos crescer juntos. Sabemos aí que, falando em tecnologia, a gente já imagina computadores, já imaginamos
ferramentas tecnológicas e a maioria delas é fabricada fora do Brasil. Então, a gente tem a obrigação, né, de estar sabendo pelo menos o inglês, né, professora? Exatamente. Se vocês observarem alguns computadores, né, a maioria deles, ele já vem com alguns programas, algumas orientações em inglês. Ou seja, não é questão de um status, né, falar uma outra língua, mas é questão mesmo de necessidade para haver essa comunicação nesse mundo globalizado. Mesmo porque hoje, por exemplo, aqui na nossa cidade, muitos turistas visitam a nossa cidade. Se vocês forem aos pontos turísticos que nós temos aqui, você sempre encontra grupos. E por aí afora, em outros estados, capitais grandes, por exemplo, é muito normal o fluxo. Quando aconteceu a Copa, aconteceu um grande incentivo para que as pessoas tivessem acesso a novas línguas, exatamente para favorecer nessas questões comerciais. Ou seja, dominar uma outra língua é algo muito importante se você quiser galgar novos espaços. E essa nova língua, né, o inglês no caso, ele também é um componente curricular na escola. Mas tecnologia e essas modernidades sempre caminham juntos. Tem que lembrar, né, professora, que a questão não é você fazer porque, que nem a professora mesmo comentou, por luxo ou para, né, mas é porque sabemos que a nossa segunda língua, que deve ser padrão, né, é o inglês. Por quê? Porque é a língua em que todos os países tentam se especializar para que possam se comunicar. Então, o brasileiro, quando ele vai para o Japão, ele não sabe falar japonês, né, professora? Mas ele vai ter que ter uma noção de inglês para se comunicar, assim como eles também têm. E assim como foi na Copa, que a maioria das pessoas tiveram que fazer os cursos, pelo menos aprender o básico, para saber se comunicar com os turistas. Mas todos os turistas que vieram falavam inglês? Não, mas isso daí já auxiliava bastante na comunicação. E o interessante é que algumas pessoas dizem assim, mas o inglês é muito difícil. Na realidade não é. O difícil é a língua portuguesa, que é cheia de regras e normas. E se você fala bem o português, com certeza terá sucesso em uma segunda língua, principalmente se for a língua inglesa. Continuando, a expansão da internet, ela permite nos conectarmos com pessoas de qualquer lugar do planeta, fazer amigos e conversar com eles em tempo real. Isso se torna cada vez mais comum e os jovens, cada vez mais cedo, têm se integrado a essa realidade. Bom, o que vem a ser esse tempo real? O que é o tempo real? É o aqui e agora. É o tempo que nós estamos vivendo. Por exemplo, nesse exato momento, eu posso que, por exemplo, a Denise está aqui no notebook e ela está conversando aí com o pessoal nos polos. É em tempo real a conversa online, mas ela também pode conversar com alguém na Espanha, Portugal, China, Coreia, em tempo real. Porque a tecnologia permite esse encurtar a distância. Ou seja, estamos em termos de espacialidade distante, mas em termos de tempo nós estamos próximo. Ou seja, olha só como é importante isso, né? E essa questão da tecnologia, essa questão do tempo real, é algo também que nos desafia enquanto educadores. Como usar essa tecnologia toda, incentivando nossos alunos em sala de aula, por exemplo, a usar essa dinâmica em sala de aula. Por exemplo, eu posso fazer uma atividade orientando meus alunos a conversar por exemplo, com alguém na Espanha. De repente, né, fica mais fácil para se comunicar. Posso também orientar, se tiver em inglês avançado, eu posso orientar meus alunos a conversar com alguém nos Estados Unidos e fazer um intercâmbio online. Então, é importante isso, eu incentivar e também fazer com que esses jovens interajam de uma forma mais criativa e dinâmica, estabelecer laços também. Tem pessoas que têm amizades online e amizades assim a longo tempo, né? E devido à impossibilidade do presencial, ainda não conseguiram se conhecer, mas isso aí é bem fato, ok? Continuando. Esse mundo globalizado, ele desperta nas pessoas o interesse em estudar línguas estrangeiras e os alunos incentivados por eventos como a Copa do Mundo, Olimpíadas, festivais de música,
buscam ampliar os conhecimentos no estudo de línguas estrangeiras. Muito bem. Nós vimos aqui, por exemplo, a questão do interesse e a Copa do Mundo, né, que foi um fator aí de grande motivação para isso. Mas fora isso, o que poderia incentivá-los a ter essa segunda língua? Você já parou para pensar? O que, por exemplo, quais são suas ideias? Olha só, você aí que pretende fazer um mestrado e um doutorado, você não precisa falar de forma fluente, mas você precisa ter um certo conhecimento da língua para fazer uma tradução de um texto e responder algumas questões. Muito bem. Dessa forma, esse mundo globalizado, ele nos desafia. Por exemplo, se eu quero estudar mais, eu tenho que ter mais conhecimento. Agora, por que essa exigência dessa segunda língua, né? Porque é algo que vai fazer com que você cresça. E na escola, pessoal, nós temos exatamente as duas. Nós temos o espanhol e a língua inglesa. São dois componentes curriculares, muitas vezes ofertados no ensino médio. Dependendo da grade curricular da escola, ela é ofertada desde os anos iniciais. E muitas crianças, nesse período todo, né, dos anos iniciais até o ensino médio, ela tem a oportunidade de conhecer mais. Por quê? Ela é organizada da mesma forma que se organizam as demais disciplinas. A diferença é que a carga horária dela na escola vai ser um pouquinho inferior à que é ofertada na escola de línguas. Por exemplo, quais são os tempos de aula em uma escola? 45 minutos e 60. Na escola de língua, geralmente é 1h15, 1 hora, e depende muito de como eles vão organizar. Mas assim, Denise, o que você acha dessa questão das línguas estrangeiras na escola? Então, como a professora comentou, a questão, quando você chega nas séries iniciais, ou às vezes algumas escolas têm apenas no ensino médio, você tem a opção, né? O colégio dá a opção do inglês, né? E do espanhol. Aí a gente vale lembrar que no Enem também tem essa opção, né, professora? Exatamente. Você tem que escolher. Então, hoje o aluno ele tem que pensar da seguinte maneira: a língua estrangeira não é só uma exigência do colégio, é uma exigência mundial. Por quê? Eu falo de mundial porque o mundo inteiro exige uma segunda língua, né? E você tem que ter, para você ter domínio, para você não correr risco saindo daqui, indo para outro país. E a criança, ela vem despertando isso desde as séries iniciais. Se o pai incentivar, o professor está ali na sala de aula incentivando, quando ele chega no ensino médio, ele já chega com uma base, como todos nós temos, né, uma base do verbo to be. Então, quando ele chega no ensino médio com essa base, se ele tiver realmente interesse, ele vai dar continuidade, ele vai para um laboratório, para uma escola mesmo de línguas, e ali para ele aprender vai ser fácil. E os caminhos que abrem não são indecifráveis, porque os alunos eles podem fazer intercâmbio, podem descobrir novos horizontes fora. Sabemos que hoje tem programas no governo que fazem esses intercâmbios também. Então, assim, é uma oportunidade que se abre que não tem comparação mesmo. Exatamente. E é importante frisar que essa organização em termos de conteúdo, geralmente elas seguem o mesmo padrão, né, das escolas de língua, aquela iniciação. Aquelas perguntinhas básicas, what's your name? My name is. Please last name. Então, assim, são frases que são comuns, mas depois a diferença é que na escola especializada, ela já segue um padrão mais rigoroso. E no nosso caso, muitas vezes ficam as lacunas. E aí vai quebrando essa sequência, ok? Então vamos avançar. Por outro lado, as relações comerciais entre o Brasil e os diversos países do mundo têm se intensificado, multiplicado. Ou seja, esses acordos, né, que as questões políticas aqui agilizam, elas favorecem esses intercâmbios. Hoje, por exemplo, o Ministério da Educação ele oferta uma grande número de intercâmbios. Hoje, por exemplo, eu tenho a oportunidade de fazer intercâmbio através da CAPES. Eu posso fazer estudos fora do Brasil. E assim, a esfera federal, ela promove isso. E é por isso que eu digo, quanto mais você estudar, mais chance você terá
de aproveitar tudo isso. Agora, se você, por exemplo, ficar na graduação, você não vai poder visualizar isso. Então, quando você, por exemplo, faz um doutorado, você tem a oportunidade de ter uma bolsa sanduíche. Ou seja, você estuda em uma universidade federal no Brasil e tem a oportunidade de fazer um intercâmbio, onde você vai ficar, por exemplo, na França, Espanha, Portugal, depende do seu curso e depende da parceria da universidade também. Porque todas elas têm, exatamente para te promover essa visão. Nós temos estudos belíssimos aí a nível de doutorado na área da educação, que as pessoas vão a outros países complementar, tipo assim, beber na fonte, né? Conhecer os teóricos que criaram aquelas teorias que dão a base teórica para você continuar e construir seu trabalho. Bom, tudo isso, a demanda por profissionais que dominem várias línguas estrangeiras aumentou proporcionalmente. E essas questões nos levam a repensar o ensino e o estudo de línguas estrangeiras. Ou seja, pessoal, com esse mundo globalizado que vivemos hoje, é uma necessidade ter essa segunda língua em seu vocabulário. Antes, você poderia achar que não, mas hoje, qual é a importância disso? O que eu vou ganhar com isso? Bom, a modernidade ela caminha, ela não espera por ninguém, é você que precisa fazer as adequações necessárias. E essa modernidade, ela cada dia ela vem cheia de novidade, a começar pelos computadores. Os computadores, eles são um desafio, imagina você. Vou pegar aqui um exemplo, o Google Drive, por exemplo. Para você fazer as configurações lá, você precisa deixar aquele editor de texto que ele tem, para você, em uma rápida diálogo, eu disponibilizo, por exemplo, para Denise, Gisele, Henrique, para, de forma coletiva, construirmos um documento. Então, eu vou lá, digito o e-mail e abro para que eles possam colaborar comigo. Mas ele tem as configurações dele dependendo do idioma. E eu tenho lá o inglês e o português. Então, eu preciso ter mais ou menos algumas ideias para poder construir esse documento. Bom, agora nós temos um vídeo, né, que vamos ver e eu espero que você goste dele aí. Falar outros idiomas traz benefícios para a carreira e representa uma vantagem competitiva para cada trabalhador. Além disso, é a melhor alternativa para interagir plenamente com outras culturas, no mundo cada vez mais globalizado e exigente. Mas voltando ao assunto do trabalho, sabia que em algumas empresas, em cargos gerenciais ou estratégicos, o salário pode chegar a ser 60% maior caso o profissional possua uma segunda língua? Pois é, outro idioma enriquece o seu currículo, além de ser um requisito essencial para profissionais em diferentes áreas. Acompanhe agora o que um especialista na área diz sobre a importância da fluência em outros idiomas e como o inglês se tornou essencial para o trabalho. Olha só. Muito importante, porque o mercado de trabalho ele exige hoje das pessoas o conhecimento de uma nova língua. E o inglês hoje ele é uma língua comercial. Então o mercado internacional e nacional está pedindo esse conhecimento da língua inglesa e até de outras línguas hoje, né? Então acaba influenciando, né, demais no currículo da pessoa ela saber ter conhecimento dessa nova língua, dessa nova cultura. Ele é o diferencial. Tanto que tem empresas que pagam até a mais para aquele funcionário que tem um conhecimento da língua inglesa ou de outras línguas, mas o básico mesmo está sendo o conhecimento da língua inglesa. É isso aí, então vocês viram aqui na entrevista da professora como é importante, né, essa questão do conhecimento, de ter esse domínio da língua inglesa, porque até seu salário é mais valorizado, ou seja, quanto mais eu investir na minha formação, eu serei gratificada por isso. E o inglês ele permite exatamente isso, você ser guia de um grupo, você ter contatos através de uma empresa fora do Brasil. Então é muito importante isso. Se você tem pretensão de fazer um curso aí de inglês completo, geralmente leva em torno de 4 anos, e é importante você ter esse conhecimento. É como eu já falei anteriormente, e como a professora também deixou bem claro aqui na entrevista. É importante ter esse conhecimento porque ele vai abrindo portas para outros também, não é isso, professora? Isso mesmo, e assim, completando o que a professora falou,
tem que pensar que, eu não tenho condições de fazer um curso agora. Todo mundo gosta de ouvir aquela música internacional, né, que aquela romântica, que às vezes a gente vai fazer a tradução, não tem nada a ver. Tentem focar em filmes legendados, em músicas internacionais, porque isso daí aguça a audição de vocês. E se for fazer um curso, lembrando, vamos preferir o inglês? Por que a gente sempre fala do inglês? Porque, que nem eu falei, ela é a segunda, no caso, ela é uma linguagem padrão, segunda língua padrão. Então, quando qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pense em falar alguma língua, vão preferir falar o inglês em primeiro momento. Por quê? Porque todos os lugares, né, todos os países tentam se capacitar na língua inglesa para poder se comunicar. É uma regra mesmo isso. Então, por isso todo mundo bate bastante, né, professora, na língua inglesa. Mas aí também, mas eu acho que eu domino melhor o espanhol, faço o espanhol também, mas não esqueçam que nem a professora comentou no vídeo, a língua que mais procurada hoje é a inglesa. E ela é chamada de universal. E aqui no Brasil, para regulamentar isso na questão da escola pública, nós temos a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394 de 96, né, que já é nossa conhecida. O que essa lei diz a respeito do estudo das línguas estrangeiras? Primeiramente, ela tomou um espaço muito importante no currículo. Olha só, se a lei ela orienta, porque ela conquistou esse espaço ao longo dos tempos, só para recordar, a LDB 9394 de 96, ela hoje está na sua terceira versão. E ela contempla exatamente a importância desse componente curricular das línguas estrangeiras no currículo. E o que é o currículo? É o caminho a percorrer. E nesse caminho a percorrer dos demais componentes curriculares, lá eu tenho as línguas estrangeiras. Esse estudo, ele passou a fazer parte de forma indissociável do conjunto de conhecimentos essenciais à formação do indivíduo. Ou seja, além dos componentes que nós já vimos, né, biologia, química, física, matemática, geografia, as línguas estrangeiras. Por que será que ela passou a fazer parte dessa formação do indivíduo? Porque a escola prepara o indivíduo para conviver em sociedade. E é bom frisar que essa sociedade não se limita só ao país Brasil, ela é muito mais ampla. Essa sociedade, ela também pode ser sociedade fora do Brasil, em outros países. Aqui, por exemplo, qual é o país próximo ao que nós residimos? A Bolívia. Nós estamos aqui próximo à Bolívia. Se eu quiser me comunicar melhor com os nossos vizinhos bolivianos, eu preciso falar o quê? Espanhol, né? Ter um conhecimento da língua espanhola. Eles também falam inglês. Então, se chegar lá um turista americano, eles vão saber se virar no inglês. Ou seja, é o diálogo básico para o comerciante e o comprador. Mas que vai haver um diálogo e através da língua, ok? Então, vimos aqui o que a lei diz, né? E os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, por sua vez, preconizam que o estudo de línguas estrangeiras não deve ser tratado como uma disciplina isolada no currículo. Ou seja, a gente sabe que ela não pode ser isolada porque ela é um componente curricular também importante na formação do aluno. Mas o que a gente ouve muitas vezes na escola? O inglês não reprova. Isso mesmo. Eu não vou frequentar as aulas, mas tem uma outra coisa. O aluno tem direito a 75% de frequência e 25% de falta. Se ele não tiver aquela totalidade de presenças, e se ele não faltar, melhor ainda, mas ele faz jus aos dois. Isso significa o quê? Se todo componente curricular tem uma carga horária, tem a orientação em termos de lei, por que ela não vai reprovar? Muita gente se engana com isso, porque a lei é clara. Eu posso ter 25% de faltas, mas eu também tenho que cumprir de modo que eu possa ser promovido. E aí, muitas vezes, a gente vê o profissional que não valoriza a disciplina que ele trabalha. Porque todas elas, ao final, eu tenho competências e habilidades. E esse recado aqui dos PCNs e da LDB é muito claro. Ele quer dizer que os componentes curriculares de língua estrangeira, eles fazem sim parte do currículo.
E se eles fazem é porque eles foram pensados, elaborados e principalmente valorizados no sentido de entender que eles fazem parte da formação do indivíduo. Ok, pessoal? Não esqueçam desse detalhe. Continuando. É bom lembrar que a comunicação não é feita apenas com o conhecimento da língua, mas é um conjunto que nos leva a conhecer as tradições, a cultura e os costumes de outros povos. Bom, comunicação é fato, né? Através do meu conhecimento da língua inglesa, eu posso comunicar-me melhor com outros moradores de outros países e também conhecer culturas. Gente, a cultura é algo maravilhoso. A gente percebe aqui pelo nosso país, né? Nessa imensidão de Brasil, quantas culturas nós temos. A cultura do Nordeste, do Norte, do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Cada uma delas tem as suas particularidades e nos ensinam muito. Aqui no nosso caso, por exemplo, o que é mais característico? As lendas, os mitos, as narrativas. Através delas eu posso conhecer um pouco dessa cultura amazônica, que ela é muito importante. No Nordeste, temos uma infinidade, as histórias locais, o boi-bumbá, as comidas típicas, cada uma delas é porque a gente muitas vezes não olha o contexto por trás, né? Só olha o que está ali no produto real. Por exemplo, a questão das comidas típicas, vatapá, o que mais? Rapadura. Nós temos muita coisa no Nordeste que são típicas, mas o que está por trás dela? Como se chegou àquele produto final? No Sul tem lá o chimarrão, né? E vai tereré e outras comidas mais por aí afora. Mas o que originou tudo isso? Se a gente for estudar, a gente vai entender. E essa cultura, ela identifica exatamente as características de um grupo, de uma sociedade. E tradições? Bom, se eu levar tudo isso, tradições, cultura e esses costumes, eu vou conhecer mais. Imagina tudo isso aí na cultura americana, polonesa, japonesa, chinesa. É muita coisa bela que a gente pode trabalhar. Agora vejam só, eu tenho a questão da cultura. Eu posso trabalhar isso de forma interdisciplinar. Eu posso pegar lá o meu colega que trabalha com história, geografia e língua estrangeira. Vamos fazer uma parceria. Vamos pegar um conteúdo X e levar para as 3 disciplinas. Como eu posso trabalhar? E aí o meu colega futuro técnico em multimeio didático, de que forma ele pode atuar nesse sentido? O técnico, ele tem essa capacidade de articular. Quando ele vai articulando, ele vai promovendo e dando ideias também. Então fica aí a dica para você pensar, para auxiliar o teu colega aí, professor de outras disciplinas, como ele vai se organizar também para fazer esse belo trabalho. Continuando. Nesse pensamento, deixa de ser sentido o ensino de línguas que objetiva apenas o conhecimento metalinguístico, que utiliza o código como assunto ou como explicação do próprio código. Exemplo, um filme cujo assunto seja o próprio cinema, uma peça de teatro que tenha o próprio teatro como tema e o domínio consciente de regras gramaticais. Olha só, filmes, lançamentos, você tem a opção de escolher legendado e dublado, não é isso? A Denise citou anteriormente que se você quiser investir realmente no estudo da língua inglesa, você tem essa opção de observar a fala sem a tradução e a legenda na sua língua de origem. Com certeza em outros países, esses filmes também são traduzidos para o idioma local. Não é só no Brasil, por exemplo, eu tenho lá e vai para a língua inglesa, portuguesa não. Então é importante você observar isso, ok? O cinema é uma outra forma que você tem de conhecer também, além das músicas com tradução. A importante é a pronúncia. O vídeo, a música, ela vai fazer com que você vá pronunciando corretamente. E lembrando que o jeito que você fala não é o jeito que você escreve, ok? Lembrando também, né, professora, que o cinema, ele também traz essa parte da cultura deles, né?
já conversamos em aulas anteriores que o cinema americano ele mostra como é a sociedade, né? Como são as escolas, e isso daí é da cultura deles, que se a gente se atentar, assistindo, a gente começa a entender melhor como eles moram, como eles vivem, porque eles tentam mesmo transmitir isso para nós. E aí, você vendo aquilo, conhecendo a cultura deles e sabendo um pouco da língua deles, vocês não ficam tão perdidos no dia a dia, né, professora? Vamos, um exemplo, se chegar aí para os Estados Unidos, você vai saber que lá existe mesmo os hot dogs, né, e que as pessoas comem muito na rua. Por quê? Porque você já vem vendo isso de filmes, tanto os filmes, né, americano, quanto qualquer outro filme, você conhece um pouco da realidade do país, assim como eles conhecem a nossa realidade quando nossos filmes são lançados. E uma outra coisa também, essa questão da língua inglesa, ela se faz muito presente no nosso dia a dia também. Por exemplo, os cachorro-quente, né, o McDonald's, algumas marcas americanas que trabalham com produtos são muito consumidas no Brasil. E fora isso, a grande influência, sim. Se você pegar manuais aqui de eletrônicos, você vai observar lá a orientação na língua inglesa também. Então, essa presença da língua inglesa no nosso dia a dia, ela é muito significativa e muito presente. Muitas vezes a gente que faz vista grossa e não observa, mas ela está muito presente. E essa influência também na forma de vestir, né, até mesmo no nosso vocabulário. O filme nós já vimos também que ele exemplifica exatamente essa realidade local, e que essa realidade local também é realidade de outros lugares. E muitos filmes trazem isso, tá certo? Bom, então diante disso, é preciso experimentar o contexto em que uma língua é usada. Aqui temos uma reunião de uns jovens, né, nós conversando, e aqui outros também aguardando, e atrás alguns cartazes na língua inglesa. Bom, então eu preciso exatamente saber em que contexto eu estou inserido. Por exemplo, hoje, aqui, nesse momento, de que forma eu posso experimentar esse contexto da língua inglesa lá na escola? Hoje a escola, dependendo da forma que eu for trabalhar, eu posso estar inserindo vídeos curtas. Eu posso pegar algumas propagandas de fora do Brasil, que são muito famosas, e eu posso fazer essa organização dentro desse contexto. E aí, de certa forma, eu vou estar promovendo viagens a lugares fora do Brasil sem precisar sair do Brasil. O computador, ele favorece isso, esses programas, o YouTube, o Google. Então, tudo isso, esses sites de navegação, eles promovem isso, fazer viagens à Itália, Espanha, Portugal, França. Então, assim, é só levar meu aluno e situar, usar o que eu tenho de mais moderno em tecnologia e fazer com que o aluno vivencie isso, sem precisar sair de uma sala de aula. É lógico, se tiver condições, né, não perca a oportunidade, porque o tempo real para o espaço real são situações totalmente diferentes. Se eu posso fazer uma viagem, eu faço, porque tem coisas na vida que ficam para sempre. E esse momento, com certeza, se for para seu crescimento, não deixe de ir. Muito bem, continuando. Com isso, justifica-se plenamente a criação de um laboratório para estudo de línguas, uma vez que o ambiente é propício ao desenvolvimento cultural e ao estudo mais aprofundado da língua. Bom, só para lembrar que o laboratório aqui em questão de línguas não quer dizer aquele laboratório como de física, química ou biologia, tá? Esse laboratório, ele envolve todo um contexto onde eu incluo a cultura, as tradições, os costumes, tudo isso vai se configurando nessa organização desse laboratório de línguas. E aí, pessoal, vejam só, laboratório quer dizer vivenciar a prática. Como eu posso fazer isso? Vamos supor, o professor de língua inglesa, ele ensina a seus alunos algumas frases bem práticas. E aí ele tem informação que lá na praça aqui da cidade vai haver uma visitação de um grupo de turistas americanos. E o que ele pode fazer? Levar esse grupo de alunos
para tentar dialogar com essas pessoas de fora. Ou seja, ele vai estar aplicando na parte prática o que os alunos aprenderam em sala de aula, e não é tão difícil. Aqui na cidade sempre tem turistas visitando a Madeira Mamoré, que é um ponto turístico conhecido internacionalmente. E também, além dos demais pontos turísticos, Forte Príncipe da Beira, né, a próprias usinas do Madeira, tudo isso são pontos turísticos. E não só isso, né, professora? A gente volta a falar de tecnologia, podemos utilizar a tecnologia a nosso favor. O professor tiver conhecimento com algum outro professor fora do Brasil, ou até no Brasil mesmo, mas que domine a língua, dá para fazer, né, uma videoconferência para que aquele professor possa interagir um pouco com os alunos. Também seria interessante passar isso para os professores, porque coloca lá o data show na sala, e aí passando o professor que está em outro local, mas que domina a língua, conversando em inglês com os alunos. Seria uma experiência única também. Exatamente. Eu posso, de repente, alguém mesmo da escola que domina muito bem a língua inglesa, de repente fica numa outra sala ou até mesmo fora do Brasil, e eu faço essa ponte, permito, né, esse diálogo online para que os alunos perguntem também e vão exercitando. Gente, tudo parte da motivação. Mas é bom frisar que é o seguinte: eu apresento elementos que vão incentivar meu aluno a buscar. Agora, ele precisa estar motivado para querer estudar. Não adianta eu ficar insistindo, ele precisa estar motivado, querer buscar, ter essas informações, ok? Então, continuando aqui. Esse laboratório de línguas, ele é um recurso didático poderoso, pois, se for bem utilizado, permitirá que o aluno tenha um aprendizado personalizado, como se tivesse um professor particular. É o que a Denise acabou de falar. Vai tudo do meu planejamento. Eu posso promover isso, sim. Outra coisa, buscar as parcerias. Hoje nós vivemos no mundo das parcerias. As escolas têm parcerias. Hoje tudo isso é favorecido. Você entra lá no portal do professor, você consegue estabelecer contatos. São muitos cursos que favorecem tudo isso, tá certo? Continuando. Como qualquer laboratório, o de línguas tem como finalidade trabalhar, olha aqui, o conteúdo pedagógico, trazendo os países da língua estudada para bem perto dos alunos, juntamente com seus costumes, cultura e situações do cotidiano, de modo que possam ser experimentados na escola. Bom, nós já vimos, né, a questão da cultura, dos costumes. Eu posso sintetizar tudo isso. Vamos supor, vou fazer hoje uma pesquisa a respeito dos Estados Unidos. Meu aluno, identifique lá o país, a população, extensão territorial, qual é a língua que predomina, quais são as divisões geográficas, e vamos identificar os costumes. Quais são os costumes dos Estados Unidos? Quais são as tradições culturais? Eu levo isso para a sala de aula, eu posso orientar meu aluno a baixar vídeos, trazer filmes e também trabalhar com músicas, uma música que vai identificar um pouco daquele país. E a gente sabe que a música americana, ela tem uma grande influência também aqui no nosso meio. Imaginem aí quantos artistas traduzem as letras americanas e fazem sucessos surpreendentes aqui no Brasil. E são muitas, eu não recordo nenhuma agora, mas eu sei que são muitas, e sei que tem. A melodia... E Jude, né, também foi uma, que alguns artistas fazem mesmo isso. E também tem que pensar que você, como técnico, né, de multimeios, você tem que estar por dentro, porque você vai auxiliar o professor com os materiais. Então, o professor precisa de livros, ele vai falar assim, eu preciso do livro tal, da unidade tal, e aí você tem que ter noção de diferenciar, né, para diferenciar aquilo ali. Ou ele fala assim, eu queria uma música internacional e gostaria que você baixasse ela para mim, um exemplo. E aí você não vai saber o nome da música, né? Então, você como técnico em multimeios, você tem que estar sempre preparado. E na hora que o professor solicitar a sua ajuda com materiais, sejam materiais em mídia ou, né, não, você tem que estar preparado. E os alunos também.
por eles verem vocês. Porque quando o aluno vai sair da aula de inglês, a primeira coisa que ele vai sair falando é what's your name, né? Já quer saber qual é o nome de todo mundo. E você, como técnico em multimeios, é bom estar preparado para responder para ele, que incentiva ele, fala, poxa, está todo mundo preparado, por que eu não vou estar? Não é verdade, professor? Exatamente. E uma outra coisa interessante, às vezes você acha aquela música linda, belíssima, mas não sabe a tradução dela, o que ela quer dizer. Tem muitas músicas que nós chamamos de música lentas, apaixonadas, que a letra dela não tem nada a ver, Tá quando falando. é traduzida. E sem contar, né, você tá aqui alguns grupos que tem belíssimas canções, é o Bee Gees, Ahá, e assim, na minha época, né, mas que fazem muito sucesso agora. Então são músicas assim que dá para você trabalhar. E outros cantores, John Lennon, quem mais que você poderia citar? Ah, eu gosto de rock, eu vou citar um monte aqui, vocês vão ficar bravos comigo, então. Mas assim, são várias, John Lennon mesmo, partir um pouquinho para parte leve, é muito bom. Mas temos também músicas atuais, né, professora? Essas músicas que fazem tanto sucesso, com esse mundo pop, que os adolescentes gostam muito desse mundo pop, né? E aí, essas bandas eu não conheço bem, mas eu sei que os adolescentes gostam e eles iam gostar de estar traduzindo. E é interessante por isso, porque, que nem a professora comentou, quando você coloca o adolescente, o aluno, para traduzir a música, às vezes ele está ali no maior sofrimento, achando que a música está falando, né, do desamor, e quando vai verificar, a música está falando que o rapaz está com fome, a moça também está pensando no almoço. Então, assim, essa é a parte interessante da tradução. E é bom para eles terem noção que nem tudo que eles ouvem, né, que a professora falou, a escrita é idêntica. Então, assim, às vezes estão ouvindo uma palavra achando que a escrita é de outro significado e não é. É isso aí. Então fica a ideia aí de pegar e selecionarem umas músicas e fazer um trabalho legal. Mas primeiro vejam o que ela quer dizer, ok? Continuando. Gente, importante. É essencial que você, técnico em multimeios, esteja atuando diretamente no laboratório, pois o professor cuida das questões pedagógicas, enquanto o técnico seleciona todo o material e prepara o equipamento para as aulas. Dessa forma, o Laboratório de Línguas vai consolidar o trabalho desenvolvido em sala. Só uma observação aqui. Como nós já vimos nos laboratórios anteriores, essa parte da organização, ela fica a cargo do técnico em multimeios. Eu posso levar a equipe lá para o laboratório e lá eu vou passar um clipe, por exemplo. Vamos, turma, ver um clipe aqui no telão. Depois eu vou orientar os alunos a fazer um trabalho em cima, mas não esqueçam disso. Professor, questões pedagógicas. E o técnico, ele seleciona o material com base no que o professor orientou. Por favor, vocês fiquem atentos a isso para não entrar no espaço do outro, porque muitas vezes gera os conflitos. Então, você sabendo o papel que você vai desempenhar, você sabe que vai entrar como um assistente, tá certo? Bom, é importante destacar que a criatividade vale muito na hora de encontrar ou adaptar novos recursos didáticos e o Laboratório de Informática pode suprir as necessidades dos laboratórios de línguas. Ou seja, assim, podemos unir a diversidade cultural com os recursos da informática. Olha aqui, pessoal, duas palavras importantes: diversidade cultural e os recursos da informática. Ou seja, tudo isso é importante nessa organização, não é isso? Eu posso unir a informática com essa diversidade e fazer pesquisas belíssimas. E quem vai ganhar? Meu aluno, não é isso? Bom, vamos fazer um breve resumo da nossa aula de hoje, Laboratório de Línguas, e depois a gente vai à nossa atividade. Como já foi dito, o Laboratório de Ensino de Línguas é pouco conhecido, mas isso não diminui a sua importância. Infelizmente, os investimentos na área do estudo de línguas ainda não é priorizado nas escolas públicas de ensino básico. Mas com as mudanças na educação, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de línguas estrangeiras no ensino fundamental e médio, esta cultura está mudando. Ou seja, ele é importante? É.
Eu preciso ter? Tenho, porque como nós já vimos lá anteriormente, a lei orienta muito bem quanto a isso. Ele é um componente curricular e não é isolado. Ou seja, ele tem a importância que os demais também têm. Para tanto, precisamos nos preparar para receber os laboratórios de línguas, entender como funcionam os equipamentos e quais potencialidades educativas agregam à escola. Ou seja, precisamos dar importância para esse segmento de modo que eu tenha essa possibilidade e oportunidade no processo de ensino-aprendizagem. Não vamos deixar de lado e nem de forma isolada. Ele está aí, é real, só compete a nós sabermos como executar e saber fazer, ok? Bom, nós temos agora a nossa atividade de sala, vamos ter um minuto reservado para isso e depois a gente volta para tirar as dúvidas. Então agora, correção das atividades. Como é que foi aí? Todo mundo conseguiu fazer direitinho? Conseguiram? Então agora é o momento de socializarmos as nossas respostas. Mas primeiro eu vou apresentar a questão 1. Foi solicitado na primeira questão para você informar quais as funções do técnico em multimeios no laboratório de línguas e como você deve proceder em relação aos utensílios laboratoriais. Bom, nossa primeira questão já com respostas. Apresente aí, Denise, pra gente. Voltando, só quero puxar a orelha de alguns, né? Joel, cadê sua turma? Por que você não envia as suas respostas? Josi, só participaram a Keila e a de Cujubim e Maria José, né? Nossas participantes assíduas, sabe? E eu queria que os outros também enviassem para a gente conseguisse fazer esse debate, assim, a gente poderia criar uma dinâmica de debater entre os polos. O que você acha, professora? Podia ter uma atividade dessa, né, valendo... Exatamente. Valendo aí... uma notinha. Porque eu tô achando que eles estão muito desanimados agora. Mas aí na questão 1, Maria José de Espigão do Oeste mandou a resposta da Senilda, que a Senilda respondeu da seguinte maneira. O técnico em multimeios didáticos deve estar atuando diretamente no laboratório, selecionando os materiais e preparando os equipamentos a serem usados, cuidando e zelando dos mesmos. Essa foi a resposta da Senilda, né, de Espigão do Oeste. E a Keila, né, de Cujubim, enviou a resposta da sua turma. Selecionar todo o material, preparar o ambiente e os equipamentos para as aulas, manter os equipamentos na ordem, limpos e organizados para o uso do professor e alunos. Desta forma, o Laboratório de Línguas vem consolidar o trabalho desenvolvido em sala. Foi a aluna Rúbia que enviou essa resposta e tem a Sônia, que ela enviou a seguinte, também de Cujubim, da turma da Keila. O técnico tem que se articular, proceder de maneira que propicie um ambiente organizado, auxiliando o professor nas questões pedagógicas, a favor da aprendizagem. Bonita a frase dela, né? Assim. Exatamente. A Senilda, né? A Keila, a Sônia. Então, aí, as alunas atuantes e participantes. É interessante a reflexão apresentada pelas três. Primeiro, ela mostra como é importante o papel do técnico em multimeios didáticos e a missão a ele atribuída. É importante você ter bem claro isso e entender que você, nesse processo, você é um colaborador e um colaborador importante, porque é você que vai promover essa estrutura para que a aula do professor aconteça. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de uma formação em uma escola e eu conversei com uma técnica em multimeios didáticos e então eu observei como ela é feliz realizando aquele trabalho, de auxiliar o professor. Muitas vezes você tem a visão que o professor não tem,
você consegue captar elementos que vão ajudar e muito a aula do professor. Então, é essa visão que o professor precisa. Não é o fato, por exemplo, do professor ser graduado e você não, que vai te diminuir de forma alguma. O teu conhecimento sempre será seu conhecimento. E ele é muito importante nessa junção, de modo que vai acontecer uma coisa bela ali, que é o processo mais elaborado, mais criativo, mais sistematizado e principalmente atingindo um objetivo. Então, as meninas aí, parabéns pela resposta, aproveitando um grande abraço a todos aí no Polo, a turma aí de Cujubim, quem mais é de Guajará, né? Espigão. Então, ficamos felizes aí pela participação de todos vocês. Tem mais alguma resposta? Comentar nessa questão do técnico em multimeios, o quão importantes são. Porque, assim, às vezes vocês estão tão ligados entre o professor e o aluno que a parte pedagógica da instituição não consegue absorver o que vocês absorvem, porque vocês estão ali fazendo um meio mesmo, entre o aluno e o professor. Ali vocês sabem de coisas que às vezes nem na pedagogia, né, do colégio chega. Por quê? Porque vocês são a parte importante, vocês estão ali para colaborar. Então, são muito importantes. E quando a gente fala assim que vocês fazem a parte fundamental, às vezes vai falar que é meio clichê isso, né? Mas não é. É para vocês terem ideia e noção do quanto são importantes. Parabéns, meninas. E os outros polos, eu também estou esperando as respostas, tá? Ainda estou chateada. E só aproveitando, eu quero fazer um comentário aqui. Hoje nós vivemos em um momento da educação muito importante, onde nós temos vários recursos, temos a tecnologia ao nosso lado, a nosso favor. O problema é que muitas vezes a gente não sabe usar de forma adequada. Ali no momento do nosso intervalo, momento de flashback, lembrando o passado, eu vou trazer um exemplo aqui. Quando eu estava com meus 12 aninhos, eu acompanhava meus pais, que na época eram professores, nas aulas do Mobral. Eu ajudava, né, eu tinha o maior prazer em acompanhar meus pais, em alfabetizar aqueles adultos. E eu lembro que na época não tinha tanto recurso como nós temos hoje. E hoje esses recursos, eles estão tão, assim, em voga, tão disponíveis, que muitas vezes, talvez pelo nosso receio em querer conhecer, aprofundar, estudar, a gente deixa de utilizar. E não tenham medo não, porque qualquer pessoa, independente da sua idade, ela ainda tem o grande prazer e o privilégio de aprender. E todos nós aprendemos muito diariamente. Aprendemos com uma criança, com um idoso, com uma situação, com alguém da nossa família, no nosso ambiente de trabalho. A aprendizagem, ela não se limita à sua sala de aula. Ela é muito mais do que isso. Então, não tenham medo de errar. O erro faz parte da aprendizagem. Quando você erra, você acerta. É igual uma criança que dá os primeiros passos. Ela vai engatinhando, depois ela vai adquirindo um equilíbrio e depois ela anda por si só, sem o auxílio do adulto. Então, é assim que a gente aprende também. Comete alguns erros, mas é normal na aprendizagem. O importante é que no momento da aprendizagem, por exemplo, em uma sala de aula, você vai aprender também. Então, é importante isso. Então, técnico aí, meu colega, futuro técnico em multimeios, não tenha medo não. A tecnologia, ela é muito ampla, é cheia de recursos. É certo que você não vai dominar 100% tudo, que isso não é impossível a gente dominar 100% do conhecimento. Mas pelo menos aquilo que você se propôs a fazer, você com certeza terá autoridade e domínio no que for falar. Tem mais alguma participação? Não, professora. Então, finalizamos aqui a primeira questão. Você já sabe, né, do seu papel enquanto técnico e futuro profissional nessa área e de que forma, né, você já sabe agora dizer quais são as suas funções dentro desse laboratório e principalmente essa organização que você deve promover de modo que aconteça esse processo de aprendizagem. Agora vamos à segunda questão. A segunda questão é bem objetiva, o que é laboratório de línguas. Nós temos aqui a opção 1 e a opção 2. A primeira diz o seguinte, que ela é um recurso didático poderoso, pois se for bem utilizado, permitirá que o aluno tenha um aprendizado personalizado, como se tivesse um professor particular. E a segunda opção é somente um espaço destinado ao uso dos computadores com programas em inglês. Tem alguma resposta? Temos sim, tanto Maria José, a turma, né, todos da turma lá de Espigão do Oeste,
e da turma da Keila, também de Cujubim, responderam a questão da alternativa 1, né? A primeira opção, Recurso didático poderoso, pois se bem utilizado, permitirá que o aluno tenha um aprendizado personalizado, como se estivesse um professor particular. Exatamente. Então, as meninas, parabéns aí, marcaram a questão correta. É esse mesmo, é um recurso didático e ele é poderoso porque ele dispõe de várias possibilidades. Como nós já vimos, o que é a didática? É a arte de ensinar. E o que é o didático? É exatamente esses recursos que promovem essas diferentes formas de aprender também. O professor, dentro do plano dele, no planejamento, ele pensa lá em metodologias, o passo a passo para se chegar ao resultado final. E como nós já vimos, nós dispomos aí de vários recursos de modo que eles atendam. E quais são eles? A música, o filme, uma letra. São várias opções de se aprender uma língua diferente. Porém, é importante frisar o seguinte, quando eu planejo essa aula, quando eu passo os elementos importantes de modo que há uma sequência, ele vai ser muito bem utilizado. Não se esqueçam de uma coisa, planejar é importante e nas aulas de língua estrangeira não é diferente. O planejamento ele deve estar presente em todas elas. Tudo que é planejado acontece 100%, né? É lógico que você vai avaliando tudo certinho, vai observando. Isso tudo vai permitir que o aluno tenha um aprendizado realmente personalizado. E o que é esse aprendizado personalizado? É um aprendizado onde eu vou emitir características de modo que ele vai ter uma personalidade mais coerente com o processo de ensino-aprendizagem. E aí, pessoal, o que vai acontecer é que ele vai entender que existiu ali um professor, sim, preocupado com a aprendizagem dele. Então, a primeira questão é a questão correta. Parabéns às meninas aí e parabéns àqueles que responderam e a resposta não chegou até nós. Valeu aí pela resposta. Terceira questão. O laboratório de ensino de línguas é pouco conhecido, conforme nós já sabemos. Mas isso não diminui a sua importância. Infelizmente, os investimentos na área do estudo de línguas ainda não é priorizado nas escolas públicas de ensino básico. Mas com as mudanças na educação que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de línguas estrangeiras no ensino fundamental e médio, esta cultura está mudando. Considerando o que foi apresentado, considerando tudo que nós vimos aqui hoje, considerando a fala da professora que foi entrevistada pelo Juraci, tudo isso que vimos, o objetivo da aula, conteúdo, a entrevista, o nosso diálogo, vocês levaram tudo isso, debateram com seus colegas a importância do laboratório de línguas. E aí, a gente quer saber a que conclusão vocês chegaram. Ainda digo mais, eu acredito que esse debate deve ir para o memorial, porque vai ser um registro de vocês, é o nosso registro diário, né? E esse debate ficou muito interessante, então assim, vi aqui algumas respostas que chegaram. Joel, manda as respostas, Joel, tô #chateada. Mas assim, aos que enviaram, os polos que enviaram, eu vi que foi muito interessante o debate de vocês, então coloquem no memorial, vamos fazer esse registro, que daí quando a gente tiver alguma dúvida, vamos lá, vamos verificar o que foi dito na aula, né, professora? Exatamente. Então, agora, dando as respostas, a Maria José, né, de Espigão do Oeste, mandou a resposta da turma. Com o mundo globalizado que temos hoje, se faz necessário que o aluno conheça outra língua e o laboratório pode contribuir e muito nessa empreitada. O técnico em multimeios didáticos deve proceder de forma criativa e estar preparado tendo conhecimento do conteúdo que o professor está trabalhando, enriquecendo a aula e o aprendizado dos alunos. Então, assim, eu vi na resposta deles que eles realmente perceberam o papel do técnico em multimeios, né? Ele está ali realmente para enriquecer tanto a aula quanto o conhecimento dos alunos, porque
Como vocês vão conseguir fazer isso? Auxiliando o professor, né? Nas atividades dele, auxiliando o professor no trabalho dele. Vocês, como auxiliar, vão enriquecer essa aula. E a Keila de Cujubim mandou a resposta da aluna Rúbia. Cada dia que passa, o mercado de trabalho exige um profissional mais qualificado e quando deparamos com essa exigência do domínio da língua inglesa, ficamos desesperados por não ter feito um curso preparatório. Por isso, o Laboratório de Línguas vem a ser um recurso importantíssimo no ambiente escolar, pois permitirá que o aluno tenha uma aprendizagem personalizada como se estivesse com um professor particular. Ela frisou bastante essa parte em que entramos em desespero quando o Joel, desculpa gente, o Joel tá falando aqui que a internet tá lenta lá, né? Mas não é desculpa, eu quero ver no memorial, então fala para os alunos. Essa parte que ela fala do desespero que bate mesmo quando vocês quando nós, né, não conseguimos nos adaptar ou às vezes não estamos preparados para responder alguém ou dar alguma informação, ou quando somos questionados porque não temos aquela segunda língua, né, de fala. E aí é importante mesmo essa parte do laboratório, mas lembrando que o laboratório, como a professora falou várias vezes, ele não é só no colégio, né, tem as instituições que dão aula, né, para inglês, espanhol. E aí vai da gente, né, correr atrás de adquirir mais conhecimento. Nunca é tarde para começar. Então hoje, se eu estou aqui, eu sei que eu necessito dessa capacitação, necessito desse aprendizado, eu posso ir atrás e conseguir, porque temos ótimas instituições que trabalham com isso, né, professora? Exatamente. E a gente não pode esquecer de um detalhe. O profissional que trabalha com a língua inglesa é o profissional habilitado em letras. Ele sai com as suas respectivas habilitações, que podem ser línguas estrangeiras, pode ser literatura, língua portuguesa. Então, isso quer dizer o seguinte, que tanto o Estado como o município, ou em qualquer lugar do Brasil, eles são obrigados, através da lei, a promoverem concurso público para efetivarem esse tipo de servidor. Ou seja, a pessoa que vai trabalhar com a disciplina componente curricular de língua estrangeira moderna, ela é habilitada naquela área. Portanto, durante a graduação, ela teve várias oportunidades de entender metodologias diferenciadas para se trabalhar. E como nós sabemos, esse componente curricular em uma escola, ele segue todo um padrão onde vai evoluindo em termos de conteúdo. Por exemplo, lá no sexto ano, que é a quinta série, o conteúdo é a parte introdutória, se for numa escola pública, porque nos anos iniciais não existe a língua inglesa, a não ser que a escola tenha a iniciativa de fazer como atividade complementar. Mas ela passa a fazer parte do currículo a partir do sexto ano, ou seja, nos anos finais. Então, se começa, né, com os primeiros conceitos, definições, frases e assim por diante, de modo que vai evoluindo e esse conteúdo se complemente àquele conjunto lá no terceiro ano do ensino médio. Ou seja, ele é importante, mas também ele não pode ser deixado de lado, como acontece também com as aulas de educação física. Eu tenho uma aula por semana de língua inglesa, aí o professor ou alguém da escola acha que não é importante e pede lá para uma outra situação acontecer naquela aula. Eu também quero aqui deixar um recado para esses profissionais, muitas vezes, que acham que sua aula pode ser substituída por uma outra atividade. Não, elas são muito importantes também. A educação física tem 2 tempos de aula, às vezes é substituída para dar tempo de fazer alguma coisa. E como é que fica o conteúdo daquela disciplina? Da mesma forma é a língua inglesa. E não se esqueça que a lei é muito clara. A LDB 9394 de 96, ela fala dessas línguas estrangeiras modernas. Ou seja, a própria lei garante que essa disciplina deva acontecer. E outra coisa, gente, muitas vezes o aluno ele só vai ter a oportunidade de estudar inglês naquela escola. Ele não vai ter a oportunidade de pagar um cursinho, que são caros. Se você chegar em uma escola que oferece ensino de línguas, você vai achar preços altos e muitas vezes fica longe do seu bolso. Então a única oportunidade vai ser exatamente essa da escola, por isso que eu falo.
A escola é um espaço de mobilidade e estratificação social. A sociologia prega isso. Então, a sociologia, ela fala para a gente dessa organização do espaço escolar, dos grupos e dessa possibilidade, é através da escola que eu terei oportunidade de conseguir coisas melhores na minha vida. E o inglês, muitas vezes, e o espanhol, eles são ofertados na escola e o aluno só tem aquela oportunidade quando ele tem contato, quando ele vai dialogando, e ali vai nascendo uma semente. Depois, caso a família decida em colocá-lo em uma escola especializada, e tudo bem, a pessoa já vai motivada a buscar esse conhecimento. Mas não esqueçam disso, essa questão da obrigatoriedade do ensino de línguas estrangeiras, o próprio sistema e o governo municipal ou estadual, eles promovem o concurso público e o profissional habilitado é o da área de letras. E assim, só para ressaltar que a professora está falando, o aluno que tiver interesse de continuar o estudo, né, numa instituição mesmo de línguas, ele tá lá, é como se fosse uma universidade mesmo, porque ele estuda 4 anos, né? Exatamente. E as mensalidades são parecidíssimas e são 4 anos de estudos, né? Que nem um curso superior. E aqui, professora, tem mais uma resposta da aluna Sônia lá. A que ele enviou: o mundo globalizado desperta na sociedade o interesse no estudo de línguas estrangeiras e amplia também o mercado de trabalho. Faz diferença estar qualificado. A empresa dá valor maior para seu profissional. Exatamente. As empresas, principalmente essas que lidam com importação e exportação, elas precisam de um profissional que tenha esse domínio de uma segunda língua. E com isso, vai fazer contatos, vai estabelecer parcerias, ele vai ser melhor remunerado. Uma coisa que eu quero frisar que é o seguinte: a internet, esse universo que nós temos à nossa disposição, lá você encontrará cursos online grátis. Você terá a oportunidade de testar seu inglês. Lá no Facebook, vira e mexe, você encontra lá alguma mensagem dizendo assim: teste seu inglês online, faça um teste rápido. Hoje eu vou dar esse desafio a vocês aí. Vocês acessarão lá o Oráculo, o Google, e vão procurar testes online de inglês. E vão testar um pouquinho do seu conhecimento. Aí você pode dizer assim: mas eu não sei nada de inglês. Leia a frase e tente compreender. Quando você lê, você está lhe propondo a si mesmo um desafio. Faça a leitura da frase e você vai entender que não é tão difícil. Eu já ouvi pessoas falarem o seguinte: difícil é a língua portuguesa, que é cheia de regras, de normas, e uma única palavra ela tem significado duplo. Por exemplo, manga. Manga, essa manga aqui, ela pode ser uma parte de uma vestimenta ou pode ser uma fruta também. Então, essa sim, ela é cheia de significados, dentre as suas classificações, etc. E a língua inglesa não, ela já, perto da nossa, ela já tem mais facilidade para se aprender e falar. E esses recursos todos são músicas que você pode ouvir. Hoje lá na sua casa, você lendo, já aproveita, em vez de pôr um sertanejo, você substitui hoje por uma outra música internacional e vai tentando ouvir a pronúncia. A pronúncia é muito importante no aprendizado de alguma língua estrangeira. E lembrando também que nem a professora falou que existem meios de vocês fazerem, né, testes grátis, e também existem muitos aplicativos para os seus celulares que trabalham com isso. O Duolingo também é um aplicativo que várias pessoas que têm smartphone baixam e ficam testando conhecimento em inglês. E aí você pode, é uma maneira de você brincar, se distrair e aprender algo novo. Então assim, não tem desculpa, não consigo fazer porque eu não tenho tempo. Baixou no celular, dá uma olhadinha, volta o e-mail, ele manda um recadinho para você e você responde. E é isso que faz, o que faz vocês adquirirem conhecimento é a vontade que vocês têm. Se vocês tiverem vontade, vocês vão fazer que nem a professora falou: chega em casa, na hora do almoço, escuta uma música internacional. E aí começa a prestar atenção. A princípio vocês não vão entender mesmo, mas daqui a pouquinho vocês traduzem, e aí vocês vão prestando atenção mais na letra, com a tradução, e daqui a pouco vocês estão aí falando ou entendendo, né, professora? Exatamente. E uma outra opção também, caso você tenha
uma certa limitação no acesso à internet, sabe qual é? As bancas de revista. Passe em uma delas, faça uma visita e pergunte lá ao senhor, o que o senhor tem aí de inglês que eu possa ver? Então ele vai te apresentar pelo menos umas 3 opções. Material lá, uma revista, ou um CD, ou um DVD, e um guia prático para se aprender inglês. Então hoje faça isso, quando estiver passando para ir buscar o filho na escola, ou ir ao supermercado, encoste em uma banca e tenha essa curiosidade em perguntar, o que temos aí de inglês? Aí ele vai te mostrar o espanhol ou o francês, não esqueçam. Não é só o inglês que vale não, qualquer uma, alemão, inglês, francês, espanhol, a própria língua portuguesa, fica a seu critério. Porque às vezes você tem uma aptidão maior para determinado idioma, então você aproveita essa aptidão maior que você tem e já invista nele. Eu, por exemplo, tenho a maior vontade de aprender a falar francês, mas vamos ver aí como fica. Mas essa curiosidade, essa motivação, elas são importantes nessa busca pelo conhecimento. Tem mais alguma resposta? Não, professora, estamos só com essas respostas mesmo. Eu queria até parabenizar os alunos. Eu sei que alguns polos não estão conseguindo conectar, a gente fica brincando aqui, brincando não, a gente fica puxando a orelha aqui, mas a gente sabe o quanto é difícil, né, a nossa internet. E parabenizar os polos que conseguem enviar suas respostas, que estão aí assíduos, não que os outros não estejam, mas que, querendo não, estão se esforçando também. E dizer que gostaríamos muito da colaboração de vocês com o memorial, que quando a gente puxou a orelha falando do memorial, vocês podem achar que a gente está sendo chato, mas é para o bem de vocês mesmos, para não ficar corrido. Sabemos que vamos ter um período de recesso, então aproveitem o recesso, né, e atualizem as informações, atualizem o memorial de vocês. E agradecer, eu quero agradecer a todos pela participação, pela compreensão de vocês e agradecer às turmas pela dedicação. Isso que faz com que estejamos aqui felizes todas as terças, né, professora? Exatamente. E essa nossa terceira questão, ela praticamente foi uma síntese do que nós vimos hoje nessa aula de laboratórios de línguas. Na nossa próxima aula será outro tema, mas eu penso que laboratório de língua, conforme o nosso módulo contempla, foi um assunto muito bem pensado e até mesmo dado importância a ele para você entender que nesse contexto escolar que nós vivemos, não tem só os demais laboratórios que vimos, tem também o laboratório de línguas, que se configura em tudo isso, envolve a cultura, o conhecer o lugar, o idioma, o seu vizinho. Então, enfim, essa terceira questão, ela também aborda a questão da lei, o que diz os parâmetros curriculares e a própria LDB. Bom, pessoal, eu também quero agradecer imensamente a participação de todos aí no Polo. Aqueles que não enviaram a resposta, eu tenho certeza que fizeram. E a questão da internet muitas vezes não ajuda, mas o importante é que fizeram, participaram e como o Denise falou, registrem tudo no memorial. O memorial de vocês é importante porque ao final do curso vocês terão belíssimas recordações ali registradas e o que está registrado não se perde. Ainda mais no seu memorial, que vai fazer referência exatamente a essa trajetória aí desse curso. Eu quero dizer que já conheci outras pessoas formadas na área de técnicos multimeios e são pessoas muito felizes com o que exercem. Essa oportunidade a mais. E eu quero dizer também uma outra coisa, não se limitem somente ao que aprenderam na faculdade ou o que estão aprendendo aqui. Quanto mais vocês buscarem em termos de conhecimento, quem vai ganhar é você mesmo. E esse conhecimento ninguém vai te roubar, ninguém vai sequestrar, ele vai ser teu. Então, o que fica aqui é seu. Então, quando você exercita, é através das leituras e das pesquisas. A gente vai à academia para malhar o corpo, não é isso? Através dos equipamentos que tem na academia, ou ao ar livre, fazendo uma caminhada. Pois é, o que malha o nosso cérebro é o quê? As leituras. É o que você exercita. É aquele quebra-cabeça, é a leitura, é o que você se propõe a fazer a mais. E para finalizar, como diz a frase do Einstein, né? Quando a sua mente se abre para uma ideia, ela jamais voltará ao tamanho normal. Ou seja, quanto mais eu ler, quanto mais eu tiver dimensão de mundo, mais eu terei uma percepção e eu serei uma pessoa melhor. A todos uma boa semana, desejo muito sucesso e a gente se vê na próxima aula.